Existe algo dentro de todo ser humano que quase ninguém gosta de falar. Uma parte da personalidade que normalmente nós tentamos esconder. Às vezes escondemos dos outros, às vezes escondemos de nós mesmos. Você já reparou o quanto você esconde a sua raiva, esconde muitas vezes a sua inveja, o seu medo, a sua insegurança, a sua fragilidade? Não é? Tantas contradições que nós estamos gerando. Então, durante muito tempo, nós aprendemos que essas coisas deveriam ser evitadas, que nós deveríamos ser apenas fortes e corresponder a todas as demandas e expectativas das pessoas e do mundo. Devemos ser sempre equilibrados, ser sempre positivos, mas existe um problema muito grave nisso. Aquilo que você evita olhar não desaparece, te procura. E eu falo da minha experiência direta. Tudo aquilo que você tenta evitar vai te achar, vai te procurar e vai continuar influenciando a sua vida. Porque toda repressão produz psiquicamente a eclosão da antítese. E é exatamente aqui que começa o que nós chamamos de dimensão da sombra. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever agora aqui no canal. Aqui eu compartilho uma série de conteúdos que vão certamente agregar valor e vamos trazer um maior entendimento sobre a consciência, sobre o comportamento humano e sobre transformação interior. Se esse tipo de tema faz sentido para você, provavelmente os próximos vídeos também vão te ajudar muito na sua jornada, na sua trajetória. Existe um erro que é muito comum quando o assunto envolve autoconhecimento. Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu já estou há 30 anos sustentando a bandeira do autoconhecimento. As pessoas acreditam, via de regra, que crescer interiormente significa apenas desenvolver qualidades positivas. Ser mais calmo, ser mais equilibrado, ser mais amoroso, ser mais consciente. Eu não posso expressar minha raiva. É claro que tudo isso é importante e são virtudes que fazem toda a diferença na nossa caminhada. Mas existe um lado da jornada que muitas vezes é ignorado e que, na minha experiência, quase ninguém olha para isso. A parte da personalidade que foi reprimida. Os aspectos que foram negados por apenas serem interpretados como inadequados à persona. Emoções que foram empurradas para dentro por julgarmos serem inaceitáveis. E tudo isso forma aquilo que nós chamamos da sombra psicológica. E também forma o que é conhecido como self negativo. Mas é importante entender que a sombra ela não é algo maligno. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você não quis ou talvez não possa reconhecer em si mesmo. Então, ao longo da vida, todos nós aprendemos que certas partes da nossa personalidade são aceitáveis e outras não. Geralmente a parte que você aceita da sua personalidade é aquilo que formalmente foi declarado como aceitável neste mundo de normalidade. E então nós começamos a esconder, a negar, a evitar, a se esquivar, mas essas partes não desaparecem. Elas estão ali ativas, esperando o momento oportuno para se expressar. E muitas vezes, quando elas se expressam desta forma, elas produzem em nós e nas nossas vidas grandes prejuízos. E quando algo deixa de ser consciente, ele irá continuar influenciando a sua vida de uma forma invisível. Nós temos uma ideia equivocada de achar que, pelo simples fato de termos reprimido algo e de não estarmos mais sentindo aquilo, que aquilo foi resolvido. Mas o fato de você não sentir não quer dizer que você resolveu. Quer dizer apenas que você empurrou para um nível muito profundo da sua psique e que aquilo permanece ativo e certamente buscará uma via de expressão alternativa para se expressar. E quando há essa expressão por uma via alternativa, geralmente essa expressão vem com uma série de distorções e desvios. Dentro da jornada da hiperincursão, nós trabalhamos 3 dimensões da consciência. Nós trabalhamos a dimensão da luz, como você já deve ter assistido nos vídeos anteriores, que é quando a pessoa começa a exacerbar a sua lucidez sobre o seu próprio processo, sobre a sua própria mente e começa então a trazer luz para os padrões recorrentes. E a segunda dimensão é a dimensão da sombra que nós estamos aqui tratando neste vídeo, que é exatamente a proposta dessa pequena explanação.
É quando nós começamos a entrar em contato com aqueles aspectos da personalidade que foram marginalizados durante muito tempo e que estão até hoje escondidos. Então, é um ato de coragem e de honestidade tremenda quando você resolve ter esta atitude, e é uma atitude que irá trazer mais saúde emocional, saúde espiritual e cura para o teu processo. Por isso, dentro da nossa estrutura da hiperincursão DNA 2, nós realizamos apenas depois da DNA 1. Então, para que você possa fazer a imersão da DNA 2, que vai tratar desta dimensão da sombra, você precisa ter trilhado a primeira fase, que é a DNA 1, que envolve a dimensão da lucidez da consciência. Ao passar por essa etapa, você então vai começar a olhar para aquilo que estava escondido. E se você ainda não viu esses vídeos, que nós abordamos o assunto da dimensão da luz, vale muito a pena assistir também oportunamente. Porque eles vão te ajudar a compreender melhor como essa jornada começa, né? O nosso ponto de partida e até onde ela vai nos levar. Então, a sombra, ela costuma sempre aparecer nos momentos mais inesperados, em uma reação desproporcional, em um conflito que ganha uma dimensão de exagero, em emoções intensas que do nada elas eclodem, ou até mesmo na forma como julgamos os outros. É muito comum nós projetarmos a nossa sombra ou aqueles aspectos reprimidos nos outros como um mecanismo de proteção ou até mesmo de defesa. Muitas vezes aquilo que mais criticamos em alguém é exatamente algo que também existe em nós e que estamos rejeitando. A dimensão da sombra é uma das etapas talvez mais importantes deste processo de transformação interior, porque ela irá trazer uma renovação profunda. Porque enquanto certas partes da personalidade permanecem invisíveis, elas continuarão conduzindo comportamentos. Então, quando essas partes começam a ser vistas e acolhidas, a pessoa começa a deixar de lutar contra si mesma e começa a se compreender com mais profundidade. Então, ao longo desses anos todos investindo, estudo e pesquisa no campo do comportamento humano e da consciência humana, eu percebi algo muito claro. Muitas pessoas conseguem acessar momentos de lucidez sobre a própria mente, mas quando começam a perceber aspectos da própria personalidade, elas se esquivam e recuam. Porque não é fácil olhar para partes de nós mesmos que foram rejeitadas. Foi exatamente pensando nisso que eu criei a dimensão da sombra como a segunda fase do processo da hiperincursão. Para criar um ambiente seguro onde você possa vivenciar esses confrontos saudáveis e assim buscar a reintegração dessas forças internas que vão lhe dar muita potência. A hiperincursão é uma imersão presencial justamente porque certos processos internos precisam da presença e do apoio, do meu apoio, de toda a equipe que participa deste processo. Então, quando um grupo de pessoas se reúne com a mesma intenção de autoconhecimento, algo muito profundo acontece, forma-se este campo de atenção coletiva, o que irá facilitar as percepções mais profundas. Outro ponto importante é que a hiperincursão acontece sempre com um grupo muito pequeno e seleto de pessoas, um grupo em torno de 40 pessoas, para que nós criemos um ambiente mais intimista, mais humano, mais profundo, mais seguro, para que você se sinta à vontade para iniciar esta autoexploração, esta investigação interna. Então esse formato permite que cada participante viva essa experiência com profundidade e leveza. Não é um evento para massas, é um espaço de investigação interior. Se ao ouvir isso você realmente sentiu que essa experiência pode fazer um sentido para você, existe um caminho muito simples. Aqui na descrição deste vídeo existe um formulário e você então pode preencher este formulário com seus dados, demonstrando interesse na hiperincursão. Com o grupo é pequeno, as vagas são limitadas. Normalmente abrimos primeiro para quem já deixou o seu nome registrado aqui. Quando as novas vagas forem abertas, tenha certeza que a minha equipe vai entrar em contato com você com todas as informações. Mas existe algo ainda mais interessante sobre a sombra. Muitas vezes ela não aparece apenas dentro de nós. Ela pode aparecer nas pessoas que nos irritam. E no próximo vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Porque certas pessoas
provocam reações internas tão intensas em nós e muitas vezes pessoas que você não conhece, você apenas viu e o ato de vê-la já provocou em você uma série de reações. Por que isso acontece? E o que isso revela sobre a nossa própria consciência? Um grande abraço, te espero no próximo vídeo.